Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, Deus te abençoe. Já quero convidar você mesmo a abrir o seu coração, porque nesse início de noite, nós vamos começar a nossa live falando aí das mulheres de Pentecostes, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos aí no 6º dia da novena de Pentecostes, nos preparando para esta festa tão importante na vida da igreja e desejando também para nós um Pentecostes pessoal. Você que está chegando, Deus te abençoe, que realmente o Espírito Santo nessa noite esteja cuidando da nossa mente, do nosso coração, nos conduzindo mesmo para uma abertura dócil à ação do Espírito na nossa vida. Se você quiser também convidar outras pessoas para fazer parte desse pequeno momento de live que nós vamos estar aqui, você pode clicar no seu aviãozinho aí, enviar para os teus contatos, convidando mais mulheres para também estar abertas ao mover do Espírito Santo, tá bom? Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês, que coisa boa, gente? Estarmos juntas, unidas, desejando mesmo que a nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E é sobre ele que a gente vai refletir um pouquinho nessa noite, tá bom? E antes de tudo, nós vamos iniciar rezando. Hoje eu quero rezar com vocês a oração do Veni Creator, isso mesmo, para a gente pedir juntos o Espírito Santo, pedirmos juntas mesmo essa graça do Espírito Santo em nossa vida, tá bom? Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então a oração do Veni Creator, pedindo essa ação do Espírito Santo na nossa vida, desejando que nós mulheres possamos ser cheias do Espírito, seguir o exemplo dessas grandes mulheres que nós conhecemos, que são santas, que passaram pelas páginas da Sagrada Escritura, que vem nos ensinar, Vamos rezar? Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder da mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos nossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Nós desejamos, Espírito Santo, que o Senhor possa mesmo operar em nosso coração, que o Senhor possa agir em todo o nosso ser, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que a nossa vida seja repleta da sua unção, da sua graça, e a gente possa ter mesmo a docilidade de acolher todo o teu mover em nossa vida. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Que assim seja. Amém. Então, como eu disse para vocês, nós estamos aí em plena semana de Pentecostes, uma semana que a gente se prepara para viver a vigília de Pentecostes no sábado, viver o domingo de Pentecostes, que são esses 50 dias que nós vivenciamos depois da Páscoa. E agora, então, é o momento onde nós vamos experimentar essa graça operante do Espírito Santo em nossa vida. Esse Espírito Santo que habita dentro de nós, minhas irmãs. Nós já o temos desde o momento do nosso batismo. Nós precisamos aprender a deixar ele se mover em nós, É uma promessa linda que Jesus fez e que se cumpre mesmo em nós, Eu quero, hoje, ler com vocês a passagem de Atos dos Apóstolos no capítulo 2, onde diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, veio do céu um ruído que, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então aqui a gente vê a expressão, né? Vento impetuoso, que é uma expressão também que a gente atribui à ação do Espírito Santo. Você sabe que essa graça mesmo, né, desse vento impetuoso que enche toda a casa, como fala aqui, a gente também pode, de uma forma espiritual, trazer para nós que esse vento impetuoso, essa ação do Espírito Santo, enche todo o nosso ser, enche todos os nossos pensamentos, enche todos os nossos sentimentos. Não enche só para nos deixar cheios, né? Enche para nos transformar, enche para nos modelar, enche para nos fazer homens e mulheres novos, né? Isso é muito importante para a gente. Aqui na palavra também diz assim: apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, como se repartissem e pousassem sobre cada um deles. Imagina, sobre cada um dos apóstolos ali, essas chamas de fogo, representando ali para nós nessa imagem a ação, o operar do Espírito em nossa vida. É isso que eu quero convidar você mesmo a desejar nesses dias que a gente reza se preparando para Pentecostes, né? Que a gente possa desejar que a nossa vida seja alcançada por esse fogo do Espírito, o fogo que vem para purificar, que vem para fazer nova aquela realidade que estava ali, talvez. O que a gente faz com... Para que o fogo serve? Ele purifica, não é? Ele traz ali essa ação de purificação. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele santifica a gente. O Espírito Santo, na verdade, aqui eu falei do vento impetuoso, agora a gente está vendo as línguas de fogo, né? Mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sempre costumo dizer assim, né? Se a gente tiver que imaginar a pessoa, o jeito de ser de Jesus, é muito fácil, né? Porque às vezes a gente traz assim aquela imagem de Jesus que é o bom pastor, de Jesus eucarístico, não é verdade? De Jesus, aquela pessoa o Jesus crucificado. Então a gente consegue trazer essa imagem de como Jesus é. Se a gente fala, como é que você imagina Deus Pai? Muitas pessoas às vezes atribuem a imagem de Deus Pai como sendo assim um Jesus mais velho, né? E a imagem do Espírito Santo? Como que você atribui a imagem do Espírito Santo? A gente percebe então, né, aquilo que a gente aprende. Ele é um Deus sem rosto. Nós não conseguimos ver um rosto para o Espírito Santo, né? Mas ele é aquele Deus que age como um vento impetuoso e tira toda essa poeira que muitas vezes nos atrapalha de ser felizes, né? Ele é esse fogo que queima tudo aquilo que estava seco, devastado em nós e proporciona para nós a graça de nós termos uma vida nova, né? Quem é esse Espírito Santo? É esse amor do Pai e do Filho que habita em nós. Então hoje, nessa tarde, quando eu motivo você com essa palavra, é para ver o quê? Do mesmo jeito que aqueles discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, né? Reunidos naquela sala lá em Pentecostes, ali na verdade Nossa Senhora também estava ali com eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa de Jesus. E qual era essa promessa? Que ele derramaria o Espírito Santo sobre todos nós, né? E esse derramamento do Espírito Santo é o que vem dar para nós a fortaleza diante das situações que às vezes são assim, como que uma catástrofe na nossa vida. Ele vem derramar em nós a graça que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, ou seja, ele derrama sobre nós os seus dons, o Espírito Santo nos ajuda a crescer nas virtudes, o Espírito Santo é o Deus que caminha conosco, em nós, para nos transformar,
para nos modelar, para nos fazer realmente pessoas novas, transformadas, porque o Espírito Santo ele tem esse poder, né? Um poder transformador. Olha para vocês verem aqui no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vai dizer assim, ó: ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos enche dessa graça, ele nos enche desse amor, ele nos enche dessa fortaleza, né? E ele nos capacita para viver a vontade de Deus. Ele nos ensina a viver a vontade de Deus. Então, o que nós podemos fazer nessa semana? Pedir: vem Espírito Santo. Ele já está conosco, mas ele pode vir agir em nós. Ele pode vir se mover em nós, ele pode vir transformar o nosso ser, transformar o nosso interior. Quando eu olho para essa palavra, eu gosto muito de recordar aqui para nós, né, que estamos aqui dentro desse projeto que é o Mulheres Restauradas. Eu gosto muito assim de recordar o que essa palavra fala, mostrando as ações do Espírito Santo em nós. Primeiro, gente, o Espírito Santo agindo em nós, ele vai revelar em nós a verdade. Por quê? Ele vai não só revelar a verdade, mas nos ajudar a viver a verdade, a ser mesmo testemunhas da verdade, né? Mais do que isso ainda, o Espírito Santo ele vai nos ajudar a dar sequência nessa missão salvadora de Jesus. Por quê? Porque ele é o mesmo Espírito que agiu em Jesus. Então, nessa noite, nós podemos, assim, principalmente, se nós estamos em alguma situação onde nós não sabemos como agir, onde nós não sabemos que decisão tomar, onde nós não sabemos o que fazer, nós podemos contar com o auxílio do Espírito Santo, porque ele vem nos auxiliar, né? Ele vem ali revelar para nós toda a verdade e ele mesmo nos ajuda a dar testemunhos de quem é Jesus em nossa vida. Agora veja bem, tem um mover dele em nós muito bonito. Qual que é o primeiro mover dele em nós assim? Ele nos faz ter uma experiência filial com Deus. Se a gente pegar as cartas de São Paulo, nós vamos ver que em uma delas ele diz assim, ó: Abba Pai, Abba Pai. Então é o Espírito Santo quem nos ajuda a chamar Deus de Pai, a sentir a paternidade divina de Deus. É o Espírito Santo quem nos ajuda a viver a filiação divina. Então aqui, gente, quantas vezes, né, dentro desse cotidiano da nossa vida, nós precisamos nos sentir filhas, né? Nós precisamos nos sentir amadas por Deus. Então eu quero aqui convidar você a pedir que o Espírito Santo te leve a ter uma experiência filial com Deus. E que você tenha coragem de, nesse momento também, junto comigo, dizer como o Espírito Santo nos ajuda a dizer: Abba Pai, Abba Paizinho, Abba Pai, Abba Pai. Porque o que nós estamos fazendo falando assim? Nós estamos chamando Deus de Pai, nós estamos alinhando, aproximando a nossa vida a essa filiação divina, né? Então essa é uma das ações dele em nós. Outra manifestação dele em nós, gente, o Espírito Santo é ele quem nos motiva a proclamar Jesus como o Senhor. Se não for pela ação do Espírito Santo, eu e você não vamos conseguir reconhecer, admitir e assumir que Jesus é o Senhor da nossa vida. E quando Jesus ele assume na nossa vida o seu senhorio, ele vem para ser o Senhor, o dono, o que governa, o que está com as rédeas da nossa vida na mão. E muitas vezes, gente, nós precisamos deixar as rédeas da nossa vida na mão de Jesus, o Senhor. Se não for por uma ação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos
nos relacionar com Jesus, tendo Ele como o nosso Senhor. Então aqui fica um convite também para você, se aproximar mais do Espírito Santo, para que você também seja motivado por Ele, conduzido por Ele, impulsionado por Ele a chamar Jesus de Senhor, dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. São Paulo fala isso numa das suas cartas. Ninguém, se não for pela ação do Espírito Santo, consegue chamar Jesus de Senhor, de Kyrios, de dono, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude nesta ação. Outra coisa, o terceiro motivo, ó, então, primeiro, o Espírito Santo nos conduz à filiação divina. Segundo, o Espírito Santo nos motiva, nos impulsiona, nos conduz a ter Jesus Cristo como Senhor. E terceiro, gente, Ele nos integra como forma única no corpo de Cristo, ou seja, Ele nos ensina a viver como irmãos, numa comunidade cristã, numa fraternidade de amor, num amor fraterno. Olha quantas coisas o Espírito Santo pode nos ajudar. Veja bem, quando Ele nos ajuda, conduzindo a gente num processo da filiação divina, Ele também nos ensina a ser filhos e a ser pais também. Segundo, quando nós entendemos que é pela ação dele que a gente vive o senhorio de Jesus na nossa vida, nós permitimos que Ele nos conduza para que Jesus venha governar o nosso ser, para que Jesus venha conduzir a nossa vida. E terceiro, quando nós permitimos essa ação, esse operar do Espírito Santo na nossa vida, além da filiação divina, além de tê-lo como Jesus, como Senhor da nossa vida, nós ainda conseguimos viver a comunidade cristã, na fraternidade de amor. Então esses são os 3 pontos muito importantes que nós podemos ter. E quando eu falo, dessa fraternidade cristã, é aprendermos a viver mesmo como irmãos, Porque você sabe, meus queridos, minhas queridas, amigos a gente escolhe, mas irmãos a gente ganha, não é mesmo? Os nossos amigos a gente escolhe pelas nossas afinidades, a gente escolhe pelas nossas afeições, a gente escolhe pelas empatias, pela proximidade, Agora irmão não, irmão a gente ganha, Então eu e você aqui podemos até não sermos amigos, mas irmãos nós somos, irmãs nós somos. Por quê? Somos batizados, Somos filhos da igreja. E o Espírito Santo é esse que nos dá a consciência de vivermos como irmãos. Como a gente vive como irmãos? Você pode ter muitos problemas com o seu irmão de sangue, não é verdade? Mas vem alguém falar mal dele para você ver só. A gente apela, não é assim? A gente defende, a gente vai ali por quê? Porque nós amamos. Assim, meus queridos, deve ser também as nossas relações como irmãos de fé. A gente deve sim, um ajudar o outro, um contribuir com o outro para que a gente possa juntos chegar no céu. Se o Espírito Santo é o nosso santificador, Ele pode fazer isso conosco. E você é aí convidado especial nessa semana a desejar esse operar do Espírito dessa forma na sua vida, tá? E é desse jeito que o Espírito Santo vai revelando a verdade sobre quem você é. Quem você é? Filha. Filha. Então essa filiação de vida ela vai acontecendo em você. Outra coisa, o Espírito Santo vai nos ajudar a quê? A termos aquele que rege a nossa vida, aquele que é o Senhor da nossa vida. E Ele também vai nos ajudar a vivermos como irmãos. Então que de hoje, até aí, nessa vigília de Pentecostes, nós possamos querer, desejar esse agir do Espírito em nós. Quantas vezes você talvez já tenha falado na tua vida, Mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei o que pensar. Pois é, gente, tem muitas horas que a gente não sabe mesmo. Mas o Espírito Santo está aí para nos ajudar, para nos ensinar, para falar em nós. São Paulo, lá em Romanos, vai dizer, que o Espírito vem em nosso auxílio
pois não sabemos orar como convém. Ele vem com gemidos inefáveis. Ele nos ajuda a rezar. Porque quando nós rezamos em espírito, a nossa oração ela vai direto para o Pai. Porque é Ele quem conduz essa relação filial nossa com o Pai. A nossa oração em espírito não tem atalhos, é uma oração que vai direto para o coração de Deus, né? Então, se você no dia de hoje ficou aí agitado, preocupado com alguma coisa, vamos pedir nesse momento, né, que o Espírito Santo venha mesmo para cuidar de nós, venha para nos ajudar. Sabe, gente, uma coisa assim que eu também não posso deixar de falar para vocês, é que quando o Espírito Santo ele vai agindo em nós dessa forma, ele também vai nos levando a uma verdadeira vida de conversão. É uma purificação total mesmo dos nossos maus costumes, sabe? O Espírito Santo vem mesmo ajudar a gente assim, não só no sentido do falar, mas do agir em todas as dimensões da nossa vida. Então, como que nós precisamos do Espírito Santo, né? Se a gente olhar assim para a Bíblia, por exemplo, quantas mulheres conduzidas no Espírito, né? Quantas mulheres conduzidas no Espírito puderam perceber a ação e a manifestação de Deus em suas vidas? A gente vê isso com Nossa Senhora, depois a gente vê isso com Isabel, a gente vê isso com aquelas mulheres do Antigo Testamento, né? Aquelas mulheres ali que tiveram uma experiência com o amor de Deus e souberam defender o seu povo, serem grandes intercessoras. Quem é que movia elas com tanta coragem assim? O Espírito Santo. Como nos dias atuais nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito, né? Que saiba defender a família, que saiba ser família, que saiba ser mulher, que saiba ser mãe, que saiba ser filha, que saiba ser esposa, né? O Espírito Santo está aí para nos ajudar a viver tudo isso. Outra coisa também importante, quando nós olhamos assim para a nossa história de cristãos mesmo, quantas mulheres chegaram aos altares, não só para viver o casamento, né? Mas sim para viver um amor esponsal eterno com o Senhor. Quantas mulheres nós conhecemos que são santas, não é verdade? Quantas mulheres têm uma vida no Espírito que nos inspira a buscar santidade, a viver santidade? Jesus amado, quanto nós podemos aprender, né?